paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos. Estamos aqui nessa noite para poder fazer a abordagem da leitura diária de terça-feira com o título: A Bíblia Sagrada condena a exploração contra os trabalhadores. Iremos fazer a leitura na epístola segundo escreveu Tiago, capítulo de número 5, do verso 4 ao verso 6. Façamos a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e mataste o justo, ele não vos resistiu. Em dias no qual temos visto que cada vez mais o sustentar da família para os pobres tem sido com muita dificuldade, uma má distribuição de renda em nosso país, no qual o pobre continua sem condições básicas de sustentar a sua família, no qual o IBGE ainda relata que no trimestre encerrado agora em janeiro de 2018, soma mais de 12,7 milhões de pessoas desempregadas em todo o Brasil. Precisamos, como igreja, não nos acomodarmos e nem mesmo nos tornarmos insensíveis diante de tantas dificuldades. Isso sem falarmos do trabalho escravo que, devido a tanta dificuldade que temos passado, tanto homens e mulheres, adultos e crianças, têm sofrido nos dias atuais. Com isso, mediante isso, nós queremos fazer a nossa abordagem dessa leitura, mostrando a atual realidade, a atual situação que o povo brasileiro ele tem se encontrado. E isso nós podemos ver não somente aqui no Brasil, como mundialmente, uma grande dificuldade com trabalhos escravos, com pessoas que trabalham mais do que ganham, uma divisão de renda completamente precária. E com isso nós queremos fazer a abordagem nessa noite. O apóstolo Tiago, meu irmão de Jesus, em sua epístola, ele relata que existiam trabalhadores, como nós acabamos de ler, que estavam sendo explorados pelos mais ricos. Isso não é uma coisa primária, não é coisa somente do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós também vemos muitas exortações da parte do Senhor para com o povo referente a órfãos, a viúvas, ao trabalho escravo, aos pobres. Porém, muitas das vezes nunca foi dada tanta ênfase, né? Nunca foi tão visto, porque a palavra de Deus ela fala de direitos humanos antes mesmo de qualquer uma legislação ou de qualquer uma regra. A Bíblia ela sempre falou do direito humano, do direito que o ser humano ele tem para poder ter uma vida agradável ao Senhor e até mesmo agradável no seu viver. Então, irmãos, muito provavelmente essas pessoas que viviam no período de Tiago, conforme a epístola, estavam sofrendo que o clamor delas chegaram até o Senhor dos Exércitos, como nós lemos, porque muitos dos ricos estavam despojando ou despejando, né, aqueles que não tinham condição de efetuar o pagamento de suas hipotecas, né, e eles eram contratados pelos ricos para trabalhar em uma propriedade maior para tentar quitar a sua dívida. Sendo que esses trabalhadores viviam normalmente à margem da fome extrema. O salário que eles ganhavam hoje era o que ele comprava de comida para o outro dia. Sendo que a maioria dos proprietários se recusavam muitas das vezes de efetuar o pagamento que era devido no final do dia. E com isso o trabalhador muitas das vezes não tinha nada para se alimentar, nem ele nem sua família. E o que os ricos estavam na verdade fazendo, estavam fazendo de uma forma que estava fazendo com que os pobres tornassem mais necessitados ainda. Então, o clamor dos trabalhadores sobe até os ouvidos de Deus, né? Ainda existia a injustiça relatada nos versos 5 e 6, que dá uma clara ideia de que aqueles que não conseguissem pagar as suas dívidas, eles eram condenados até mesmo à morte. De que maneira? Sendo levados à prisão ou forçados a vender as suas terras. Quando eles eram levados à prisão, como eles não tinham com que se alimentar, muitas das vezes ele e a sua família morriam aprisionados por fome, né?
Então, sem o meio de sustento e sem trabalho para conseguir fazer com que a sua família pudesse ter alimento e pagar as suas dívidas, essas pessoas pobres e seus familiares morriam de fome. A igreja do Senhor, no século 21, nessa terra, não pode ser omissa, nem muito menos desviar a sua atenção quanto à parte da dignidade humana. E quando isso é violado e o trabalho se torna escravidão, aí que nós temos que mais veemente reforçar e até mesmo, se possível for, protestar contra tudo isso que tem ocorrido com os pobres e os necessitados. Eu quero dizer, irmãos, que a Bíblia condena veemente desde o Antigo Testamento. Isso você encontra em Êxodo capítulo 23, no verso 6, em Deuteronômio 24, versículo 17, Deus proibindo ou até mesmo advertindo a opressão aos menos favorecidos. No Novo Testamento não é diferente. Não é diferente. Indica a gravidade dessa atitude. Nós, como igreja, devemos gritar contra qualquer forma de opressão ao pobre e qualquer trabalho escravo com crianças ou adultos. Eu quero fazer, para terminar essa abordagem, a leitura em 1 Epístola a Timóteo, capítulo 6, do versículo 17 ao 19, que diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que faça bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Que os irmãos cheguem com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém.